Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos. Você está no canal Em Dia com Português. Eu sou Volney Ribeiro, seu professor de língua portuguesa. E neste vídeo a gente vai trabalhar o quê? Banca com Supan, exercícios, aula 4. Tá? Se você estiver chegando agora, começando por este vídeo, não há aqui pré-requisito, tá? Teria que ver o 1, 2, o 3 para poder entender o 4. Aqui a gente está trabalhando questões, tá certo? Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e tem muita coisa aqui já à disposição para você, tá certo? Para você maratonar. Agora, se quiser começar com a aula 1, também é interessante, embora não haja aí a necessidade de ver uma aula primeiro para poder entender a outra, certo? E aí você já sabe, né? Deixa o seu like, se não é inscrito no canal, se inscreve. E é muito importante ativar o sininho, porque a cada vídeo você é notificado. Né? Outro dia alguém me falou, professor, você não está gravando mais vídeo não? Eu disse, estou. É porque eu não estou recebendo. Eu perguntei, ativou o sininho? Que sininho, né? Por isso. Né? Então, para você receber notificações em primeira mão, ativa o sininho. E você sabe que o português tem um peso muito grande nas provas, né? A das básicas, então, é a principal. E a gente sabe que quanto melhor o nosso português, mais chance a gente tem de aprovação em um concurso público. E meu objetivo é esse, tá? É ajudar você a ficar em dia com o português. Só deixa o seu like, beleza? E aí, ó, dê 2 likes não, tá? Que alguém falou, professor, eu dei foi 2 likes. Tirou o like, certo? Ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9, ou por aí vai, beleza? Mas vamos lá, tem material para você baixar, como sempre, né? Cada aula nossa aqui tem material para você baixar, tá? O PDF. Sugiro que você, né, resolva as questões primeiro e depois venha para o vídeo. Se não, né, você pode resolver ao mesmo tempo aqui nesse estudo dirigido que a gente faz. Tá ok? Vamos lá. Banca com Supan, independentemente do concurso, a banca é com Supan. Vamos lá. Primeira questão, temos o seguinte. O verbo ficar aparece conjugado no texto, no primeiro parágrafo. Abre aspas. Ficaram cicatrizes. Indique o modo. Quando se fala em modo, modo aqui é indicativo, que é o modo que expressa certeza. O subjuntivo, que é o modo que expressa hipótese, e o imperativo, que expressa ordem, pedido, súplica, conselho, desejo, ok? Então, primeiramente, o modo e depois o tempo. Quando se fala em tempo, é presente, passado e futuro. Presente, passado e futuro. Aqui pertence esse verbo. É subjuntivo, né? Seria subjuntivo? Não, né? Não é subjuntivo. Subjuntivo é hipótese. Subjuntivo é presente do indicativo, presente subjuntivo. Que eu fique, que tu fiques, que ele fique. Futuro do subjuntivo. Quando eu ficar, quando tu ficares, se ele ficar. E pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu ficasse, se tu ficasses, se ele ficasse. Ok? Então isso é subjuntivo. Aqui nós temos modo indicativo. Então eliminamos letra A e letra B. O indicativo é pretérito perfeito ou presente. Né? Pretérito perfeito é um passado concluído, acabado em relação ao momento da fala. Toda vez que se trata de pretérito perfeito, isso quer dizer o quê? Passado concluído em relação ao momento da fala. Logo, logo você vai dizer assim, professor, passei. Professor, gabaritei a prova. Professor, fui nomeado. Professor, já resolvi a minha vida. Olha aí que maravilha. Tá? Manda depois mensagem pra gente, tá? A gente vai ficar feliz em saber que você está em dia com o português, tá certo? Então, isso é pretérito perfeito, é um passado concluído em relação ao momento da fala. Ficaram cicatrizes, né? Ok? Agora, se fosse ficam cicatrizes, aí seria presente. Eu fico, tu ficas, ele fica, nós ficamos, vós ficais, eles ou elas ficam. Elas ficaram, está no passado. Pretérito perfeito é uma ação concluída em relação ao momento da fala. Ok? Bacana? Gabaritou aí? Primeira questão, letra C. Terceira questão, temos o seguinte. Vamos lá. Segunda, né? Segunda questão. Na frase, por isso ensinar que o homem precisa se preocupar em se cuidar é um dos grandes desafios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. As palavras destacadas classificam-se respectivamente como. Vamos lá, é o que e o se, né? Por isso, ensinar que. Ensinar isto. Ó, quando o que
inicia a oração que eu posso trocar por isto, ele é uma conjunção integrante. Ó, ensinar que o homem precisa se preocupar em se cuidar. Tá? Por isso, ensinar isto. Toda vez que o que inicia a oração que eu posso trocar por isto, ele é uma conjunção integrante. Espero que você passe. Espero isto. Quero que você passe. Quero isto. Tenho medo de que ele não passe. Tenho medo disto. Ok? Então, esse que eu já sei que é conjunção integrante. Então, elimino letra C e letra D. Prof, quando é que o que é pronome relativo? Que, pronome relativo, quando ele pode ser trocado por o qual e suas formas variantes. Prof, o que são formas variantes? Feminino e plural. Então, se eu digo assim, conheço o aluno que estuda, esse que é substituível por o qual, concorda? Conheço o aluno o qual estuda. Beleza? Então, se o que é substituível por o qual, a qual, os quais, as quais, ele é pronome relativo. Certo? Então, conjunção integrante pode ser letra A ou letra B. E o se? Ó, em se preocupar, em se cuidar. Esse se é igual a si mesmo. Quando o se é igual a si mesmo, ele é classificado como pronome reflexivo. Então, na questão 2, temos como resposta letra A. Certo? Quando o se é igual a si mesmo, ele é pronome reflexivo. Por exemplo, eu digo assim, ele cobriu-se para proteger-se do frio. Ele cobriu a si mesmo para proteger a si mesmo do frio. Ele cortou-se com a faca. Estava cortando cebola, cortou foi o dedo. Né? Ele cortou-se com a faca. Ele cortou a si mesmo com a faca. Se igual a si mesmo, pronome reflexivo. Prof, quando é que o se é partícula expletiva? Pode ser também chamada partícula expletiva ou de realce. Tá? Partícula expletiva ou de realce. É quando o se está sobrando na frase. Ele pode ser retirado da frase e a retirada dele não causa nenhum prejuízo. Não faz falta, né? Nem morfologicamente, nem sintaticamente, nem semanticamente. Por exemplo, eu vou dizer assim, ó, ele riu-se de nós. Ele riu-se de nós. Se eu cortar o se, a frase fica ele riu de nós, né? Não há nenhum prejuízo aí à frase. Ok? E o pronome apassivador? Pronome apassivador ou partícula apassivadora ocorre em duas situações. Eu vou observar aqui a transitividade do verbo, tá? Verbo transitivo direto mais o se, aí eu tenho partícula apassivadora, certo? Por exemplo, vendem-se casas. Verbo transitivo direto mais o se, partícula apassivadora. Ou verbo transitivo direto e indireto mais o se. Tá? Também partícula apassivadora. Lembrando que um verbo transitivo direto é aquele que pede complemento sem preposição. Tá? E o verbo transitivo direto e indireto é aquele que pede dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição. Verbo dar, oferecer, avisar, comunicar, ok? Então aqui eu digo o seguinte, ó, ofereceram-se, ó, flores às mães. Ofereceram-se flores às mães. Então, quando eu tenho essa transitividade do verbo, mais o se é partícula apassivadora ou pronome apassivador. Ok? Então tá aí a nossa segunda questão, letra A. Bacana? Qualquer dúvida depois manda pra gente, tá? Pode ser aqui mesmo pelo canal no YouTube ou pelo nosso Instagram, @professor Volney. Ok? Vamos de questão 3. Questão 3 temos o seguinte. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor semântico das preposições em destaque. Valor semântico tem a ver com sentido. A gente sabe que as preposições, elas produzem sentido. Por exemplo, sair com ela, companhia. Sair sem ela, modo. Ok? Então, aqui ó, nós temos as preposições com e para, né? Vamos ver qual é o sentido dessas preposições. Lembrando que preposição é uma palavra exigida
por verbo ou nome. Preposição serve para quê, prof? Preposição serve para ligar palavras. Por exemplo, gosto de você. De que forma o verbo gostar se relaciona com o pronome você? Por meio da preposição de. Certo? E, prof, quais são as preposições? É importante. Tá? Tem concurso que pede para você contar a preposição. Concurso, por exemplo, elaborado pela Banca Decan. Tá certo? Inclusive, aqui no nosso canal tem muita aula para a Banca Decan. Depois confere aí, tá certo? Então, quais são as preposições? Vamos lá. A, de, em, para, com, por, não. Ou não somente essas, né? Essas são as preposições do objeto indireto e do complemento nominal. As preposições todas, né, as essenciais, são mais do que essas 6. Então vamos lá. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre. Ok? Professor, a preposição traz está em desuso. Tá? Ela é mais usada com outra preposição, para trás, por exemplo. Ok? Então vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, ó. Mas a chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima. Ó, com a mesma combinação. É o termo aí iniciado pela preposição. Isso aí dá a ideia de que, com a mesma combinação, é o modo como eu vou encontrar as duas. Então, modo, ó, A, C ou D. Eliminei letra B. Prof, dá um exemplo de preposição dando ideia de causa. Por exemplo, ó, ideia de causa. Ele tremia de frio. Então, de frio é a causa que o fazia tremer, certo? Então, ele tremia de frio. Segundo caso, as fechaduras mais antigas eram fabricadas com materiais mais nobres e duráveis, do que é um instrumento com o qual as fechaduras mais antigas eram fabricadas. Onde é que nós temos modo instrumento aqui, ó? Então, letra A, a nossa resposta, certo? E a modo de novo, companhia. Companhia seria o seguinte, ó. Ele saiu com os amigos. Ele saiu com os amigos. Aqui é uma preposição com, dando ideia de companhia, certo? Então já temos a resposta, né? Letra A. Para, ó, finalidade, quando você manda fazer uma chave para a fechadura de sua casa, será que ele é exclusivo? Então a finalidade é a fechadura de sua casa. Lembrando que nem todo para é finalidade, tá? Se eu digo assim, ó, olhe para mim, aí eu tenho um para indicando direção, tá? Se eu digo assim, para mim você tem razão, é referência, tá? Se eu dizer, para Zygmunt Bauman, a sociedade é líquida. Então, para Zygmunt Bauman é referência. Ok? Então, nem todo para é finalidade. Bacana? Então, questão 3, letra A. Vamos avançar aí, né? Questão 4. Questão 4, temos o seguinte. A conjunção, que é uma palavra invariável que liga orações. A conjunção faz o quê? Estabelece uma relação de sentido, geralmente entre orações, porque é para isso que ela serve, né? A conjunção serve para ligar orações, ok? Dessa forma, assinale a alternativa em que a relação textual indicada pela expressão grifada está corretamente indicada entre parênteses. Então vamos lá, vou aumentar aqui para você. Cadernos muito baratos acabam apresentando um mecanismo frouxo e pouco seguro. O I, né, ou E, é uma conjunção aditiva. Então, ele expressa ideia de adição. Perfeito aqui na letra A, adição. Certo? Às vezes, né, o conectivo I pode ter valor de mas. Aí ele é adversativo. Por exemplo, quando eu digo assim, ele não estudou e passou. Olha aí que maravilha. Não estudou e passou. É como se eu dissesse, ele não estudou, mas passou. Quando o I, conectivo I, equivale a por isso, ele é conclusão. Tudo isso aí, depois você pausa o vídeo e anota, tá bom? I igual a por isso, conclusão. Por exemplo, estudei muito e fiz boa prova. Estudei muito, por isso fiz boa prova. Ok? Mas aí se o I está somando, conectando, ele é adição. Letra B, por que está errado? Porque o porquê, certo? O porquê ou é causa ou é explicação, tá?
Não existe porquê igual a portanto. Ou ele é causa. Quando é que ele é causa? Quando tem uma consequência vinculada. Passei porque estudei. Causa, porque estudei. Consequência, passei. Ou ele é explicação. Quando eu digo assim, volte logo porque precisamos conversar. A explicação para você voltar logo é a conversa. Ok? Portanto, seria a conclusão. Logo, pois, portanto, por isso, por conseguinte, então, certo? E o mas? O mas é oposição. O mas, aqui está dizendo que é tempo. O mas é a principal conjunção adversativa. E a conjunção adversativa dá a ideia de tempo. A ideia de tempo não, né? Tempo é o que está aqui, né? Dá a ideia de oposição. Por exemplo, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, são as principais conjunções adversativas. Ok? E aí nós temos o entretanto, né? O entretanto, acabei de citar, é uma conjunção adversativa. Ok? Explicação. Tem três conectivos que são explicativos. É o que, porquê, certo? Que, porquê e pois. São os conectivos de explicação. Bacana? Então, importante conhecer as conjunções e a relação de sentido que elas estabelecem. Certo? Vamos lá para a nossa questão 5. Beber aqui um golinho de água enquanto você dá uma olhadinha aí. Ok? Identifique a frase em que o pronome está empregado em desacordo com a variedade padrão da língua. Desacordo. Traduzindo, a banca quer o item errado. Fiquei tão brava que mandei ele sair. Eita, mandei ele sair não. Mandei, ó. Nesse caso aqui, a gente vai usar os pronomes oblíquos, né? Não é vi ele sair, é vi-o sair. Não é deixei ela entrar, é deixei-a entrar. Não é mandaram ele ficar, é mandaram-no ficar. A gente vai usar o pronome oblíquo, tá certo? Porque o pronome oblíquo, ele vai funcionar como sujeito desse verbo aqui no infinitivo, tá? Então, fiquei tão brava que mandei ó sair. Ok? Então, letra A é a nossa resposta correta. Letra B. Quando saíres, saíres tu. Aqui nós temos um sujeito oculto. Quando tu saíres, avisa tu, tá? Queremos contigo. Então, a frase todinha aqui ó, está na segunda pessoa do singular. Aí, nesse caso aqui, é importante eu conhecer imperativo. Tá? Ó, por quê? Avisa. Como é que eu sei que não é você? Tá? Lembrando ó, que o imperativo negativo de segunda pessoa vem do presente do indicativo sem o S. Por exemplo, presente, professor, não entendi não. Tá, com calma. Presente do indicativo vai me dar algumas formas do imperativo afirmativo. Ó, PI, presente do indicativo, vai me dar algumas formas do imperativo afirmativo. Então vamos pegar aqui a segunda pessoa. Eu aviso, tu avisas. Certo? Deixa eu colocar mais um aqui. Verbo passar. Eu passo, tu passas. Verbo correr. Eu corro, tu corres. Ok. Então aqui eu tenho a segunda pessoa do singular do PI, presente do indicativo. Para eu ter o imperativo afirmativo dessa segunda pessoa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar o S final. E vou agora ó, copiar e colar. Ok? E o pronome vai ficar depois do verbo. Aqui eu vou ter ó, avisa tu, mas o pronome não é obrigatório, certo? Avisa tu, corre tu. Avisa tu, corre tu. Então, para eu saber que a frase está todinha em segunda pessoa do singular, eu precisaria aqui saber que avisa é segunda pessoa, imperativo de segunda pessoa. Porque saíres é fácil, né? Saíres está com sujeito oculto. Ó. Quando tu saíres, sujeito oculto. Contigo é de segunda pessoa. Consigo é de terceira pessoa. Tá? Comigo é de primeira pessoa. Conosco, primeira pessoa. Comigo, primeira pessoa do singular. Conosco, primeira pessoa do plural. Contigo, segunda pessoa do singular. Convosco, segunda pessoa do plural. Consigo, terceira pessoa. Tá? Singular ou plural. Agora, o que faria diferença aqui era o avisa, tá? Que é imperativo de segunda pessoa do singular. Então, fica a dica. Ó. Como é que eu faço para saber o imperativo
de segunda pessoa do singular, imperativo afirmativo, eu vou conjugar a segunda pessoa do singular no presente do indicativo. Tu, por exemplo. E corto o S final. Cortando o S final, eu vou ter aí o imperativo afirmativo. Tá? Eu só copio e colo. Ok? Letra C. Preciso encontrar-me com você ainda hoje. Sem problema, pronome oblíquo pode ficar depois do infinitivo, certo? Eu tenho aqui uma locução verbal, né? Pronome oblíquo pode ficar depois do verbo no infinitivo sem problema. Ele não pode começar a oração, né? Porque pronome oblíquo não começa oração. Se você sair, ó, esse se não é pronome oblíquo, tá? É uma conjunção condicional. Tá? É uma conjunção condicional. Conjunção condicional pode começar oração. Não pode ao se pronome oblíquo. Se você sair, ó, leve consigo. Você concorda na terceira pessoa. Consigo, terceira pessoa. Ok? Então, questão 5, letra A. Eu deveria usar um pronome oblíquo no lugar do pronome pessoal do caso reto. Mandei-o sair. Vi ele entrar? Não, vi-o entrar. Certo? O que vem depois do verbo aí é um objeto direto, né? Mandei ele entrar? Não, mandei-o entrar. Vi ela sair? Não, via sair. Ok? E aí, na sequência, finalizando aqui a nossa aula, questão 6, temos o seguinte. Quanto ao emprego dos verbos, qual é a afirmativa falsa? Né? Então, ele quer a falsa. Vamos lá. O verbo ser no trecho. Esses dados são considerados, são consistentes com a hipótese. Está flexionado de forma correta. Esses dados são. Perfeito. Sujeito no plural de terceira pessoa, verbo no plural de terceira pessoa. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Prof, o que é número? Singular e plural. O que é pessoa? Primeira, segunda e terceira. Então, perfeito aqui. Letra A está correta, mas a gente quer a errada. Letra B de bola. O verbo saber no trecho. Não foi possível descobrir se os participantes sabiam que estavam divulgando notícias falsas. Está no modo subjuntivo. Vamos lá. Eu sabia, tu sabias, ele sabia, eles sabiam. Isso aqui é o modo indicativo. Tá? Então, isso aqui está falso. Modo indicativo. Aliás, está no presente do indicativo. Tá? Isso aqui, na verdade, sabiam, é o... Ó, tem o ia, né? Tudo que tem ia, certo? É pretérito imperfeito do modo indicativo. Indicativo. Ok? Tudo que tem ia é pretérito imperfeito do modo indicativo. Ó. Olha o ia aqui. Ó. Tudo que tem vá também é pretérito imperfeito do indicativo. Cantava, pulava, gritava. Para isso aqui estar no modo subjuntivo, era preciso que tivesse o SSE. E o SSE marca o pretérito imperfeito do subjuntivo. Cantasse, pulasse, gritasse, soubesse. Então, deixa eu falar aqui para você. Saiba essas três desinências. O SSE marca o pretérito imperfeito do subjuntivo. Cantasse, pulasse, gritasse, soubesse, falasse. O ia marca o pretérito imperfeito do indicativo. Vendia, comia, bebia, saía, via. E o vá também marca o pretérito imperfeito do indicativo. Pulava, cantava, gritava, anulava, pensava, passava. Ok? Saber essas desinências ajuda muito. Bom? O que mais? Então a letra C está correta, né? O verbo dizer no trecho, os pesquisadores dizem também que os achados indicam, está no presente do indicativo. Perfeito. Eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Presente do indicativo. Correto. Letra D. O verbo ser no trecho. Conteúdos falsos divulgados como se fossem notícias verdadeiras. Está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Perfeito. Ó. Eu disse para vocês que quando o verbo tem o SSE, ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Às vezes o aluno fica tentando entender o tempo verbal, quando, se ele soubesse a desinência, ficaria bem mais fácil. Por exemplo, tá? O que tem ra
cantara, bebera, pulara, está no pretérito mais que perfeito do indicativo. O que tem ria, desinência, verbos, né, que tem uria, está no futuro do pretérito. Por exemplo, cantaria, venderia, beberia, passaria, usaria, ok? Então, dica, memorize essas desinências. Elas são as mais cobradas em prova. As do pretérito imperfeito, tanto do modo indicativo quanto do modo subjuntivo, são as que mais aparecem em prova. Ok? Então tá aí para você, certo? E aí, ó, até o próximo vídeo. Tá? Você que vai dizer se a gente vai ter o próximo vídeo ou não. Tá? Deixa aí seu comentário, taca o dedo no like aí sem pena, tá certo? E eu me comprometo aqui com você a gente gravar o próximo vídeo e ficar gravando sem parar, né? Porque português é para a vida toda. E aqui não se esgota, viu? A gente pode ter 1000 vídeos só para Consulpan, beleza? Então, deixe o seu like, tá? Se puder encaminhar este vídeo para algum amigo, é importante, tá bom? Se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho, porque daí a cada novo vídeo, tá? Você vai ser notificado. Valeu? Ó, beijão no coração, né, de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fique bem.